Muito bem, continuando a nossa aula de hoje, nós vamos estudar agora operação com números fracionários no seu livro de matemática, na página 91 até a 92. É importante que você tenha muita atenção, porque você vai aprender nessa aula como nós fazemos para resolver uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão e uma simplificação de fração. Certo? Então tenha muita atenção, sente-se em um local confortável, porque nós vamos começar a nossa aula. Nós vamos começar a aula de matemática compreendendo como que nós resolvemos uma adição de fração. Muito bem. Toda vez que nós temos frações que têm o mesmo denominador, tá vendo aqui, ó? Somando essas duas frações, elas têm o mesmo denominador, aqui também e aqui também. Como nós vamos fazer para resolver? Repete o denominador e soma apenas o numerador, certo? Somando o numerador, quanto que é 2 mais 3? 5. Então, essa fração é 5 sextos, tá? Soma dessas duas frações. A mesma coisa, vamos repetir, denominadores iguais, repete o denominador e soma o numerador. 4 mais 1, 5. Então, 5 sétimos é a nossa fração. Novamente, repete o denominador e soma o numerador. 5 mais 2, 7, repetindo o denominador, 7 oitavos é a nossa fração. Tranquilo? Muito bem. A subtração é da mesma forma. A diferença é que agora, em vez de somar, nós vamos subtrair. Nós vamos repetir o denominador e subtrair o numerador. 3 menos 2, 1, não é? Repetindo o denominador, 1 sexto é a nossa fração. 6 sétimos menos 2 sétimos. Repete o denominador, que é 7, e subtrai o numerador. 6 menos 2, 4. Então, 4 sétimos. Agora, nós temos 7 nonos menos 4 nonos. Como nós vamos fazer para resolver? Repete o denominador e subtrai o numerador. 7 menos 4, 3. 3 nonos é a nossa fração. Tranquilo até aqui? Muito bem. A multiplicação também é muito simples. Para a gente resolver, é só multiplicar numeradores e denominadores. Você vai fazer multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 3, 3, não é? 3 vezes 2, 6. 3 sextos. Novamente, multiplica o numerador e o denominador. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 5, 15. Muito simples, não é? Muito bem. A divisão é um pouquinho diferente. Você está vendo que na divisão nós temos denominadores diferentes? Como é que a gente vai fazer para resolver? Primeiro, nós vamos repetir, ó, atenção para a regra. Repete a primeira fração aqui do lado. Então, você vai escrever aí 3 quartos. Depois, você vai trocar, vai fazer a inversa. Em vez de dividir, agora você vai multiplicar pela inversa da segunda. Aqui não é 4 quintos, você vai colocar aqui do lado vezes 5 quartos, tá? Você vai inverter a fração. Onde era 4 quintos, vai ficar 5 quartos e vai inverter a operação. Se estava dividindo, agora eu vou multiplicar. E agora, como é que a gente resolve? Do mesmo jeito que nós estávamos fazendo a multiplicação de fração. Tá vendo que a gente tem agora denominadores iguais? Então, é só a gente multiplicar numeradores e denominadores. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 4, 16. Tranquilo? Vamos de novo? Nós temos aqui frações com denominadores diferentes e uma continha de dividir. Como a gente resolve?
repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Inverso é inverter. O numerador vem para o denominador e o denominador vai subir para o numerador. Ó, 3/5 eu vou trocar. 5/3, certo? E como a gente resolve? Multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Tranquilo, meninos? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Qualquer dúvida, reveja o vídeo para que você possa compreender. Muito bem. Então, agora eu vou explicar para você a simplificação. Tem algumas questões no seu livro que você vai precisar simplificar depois de resolver, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa fração 3/9. Para a gente simplificar é tornar uma fração irredutível. Não é tornar ela tão pequena que a gente não consegue mais dividir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar da mesma forma que a gente pensava os divisores. Nós vamos ter que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Começando pelo número 1. Começando pelo número 2, tá? Eu consigo dividir o número 3 por 2? Não. Então, eu já eu não posso mais usar o 2. Então, agora eu vou fazer por 3. Eu posso dividir 3 por 3? Posso. E 9, eu posso dividir por 3? Posso, não é? Então, a gente vai começar simplificando pelo número 3. Então, 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. Então, essa fração, eu dividi ela e tornei ela uma fração irredutível. Por que irredutível? Porque eu não consigo deixar ela menor do que aqui. Eu não vou encontrar nenhum outro número que eu consiga dividir por 1 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, aqui ela já tá a menor fração que eu posso fazer. E quando nós estamos resolvendo uma continha, onde a gente vai precisar simplificar, a gente precisa fazer primeiro todo o processo da divisão ou da soma da fração, do que você estiver resolvendo, para depois simplificar. Por exemplo, aqui nesse caso, você vai ter que fazer todo aquele processo que você já entendeu de uma divisão de fração. Vai repetir a primeira fração, 3 meios, 3 meios, e vai multiplicar pelo inverso da segunda, ó. O 8 foi para o numerador e o 5 para o denominador. E agora a gente multiplica normalmente. Numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 8, 24 e 2 vezes 5, 10. Muito bem. E agora nós vamos simplificar. Por exemplo, o número 24. Eu consigo dividir por 2? A gente sempre começa pelo menor número, tá? Você sabe que todo número vai dividir por 1. Então, a gente começa sempre pelo 2. O 2, eu consigo dividir o 24 e o 10 por 2? Eu consigo, não é? Porque se eu fizer 24 dividido por 2, vai dar 12. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Eu consigo continuar dividindo, ó. O 12, eu sei que eu consigo dividir por 2. Mas o 5 eu consigo? Não, então eu não posso mexer. O 12, o 5, ele só vai dividir por 5, não é? O 12 divide por 5? Não. Então, pronto. Então, essa aqui é a menor fração que eu posso fazer. Então, ela já é uma fração irredutível. Tudo bem? Reveja essa explicação. Na aula online, nós vamos continuar reforçando esse conteúdo, tá? Então, é importante assistir o vídeo, tentar responder para a gente tirar dúvida na aula online, tá? O que é tornar uma fração irredutível? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não pode ser o numerador por 2 e o denominador por 4. Não pode, tem que ser pelo mesmo número. E a gente sempre começa pelo número 2. Se não der por 2, eu vou tentar por 3. Se não der por 3, eu vou tentar por 4. E assim, até eu encontrar um número que eu consiga dividir. Tá bom?
Muito bem. Agora, você vai responder essa página aqui. A primeira questão, você vai efetuar as divisões e simplificar quando for possível, tá? Então, aqui você vai dividir. Dividindo, você já sabe como é. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E depois faz a multiplicação de fração, tá? Se for possível, simplifica. Apenas uma dessas questões aqui, você vai simplificar. Efetue as multiplicações. Aqui é muito simples, né? Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Muito bem. Amanhã, na nossa aula online, nós vamos fazer a página 93, tá bom? E assim a gente tira alguma dúvida que surgir desse conteúdo. Então, bons estudos. Nós vamos nos ver agora no nosso próximo vídeo, onde eu vou te explicar o conteúdo de português na página 82. Até lá, bons estudos. Tchau!